Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, meu muito obrigado pelo seu constante acompanhamento ao canal do pastor Irineu Messias. Deus abençoe a todos vocês, que vocês continuem divulgando o nosso canal, as mensagens que aqui pregamos para todas as pessoas. Você é abençoado, é abençoada, mas outras pessoas também precisam ser abençoadas. No momento que você compartilha as mensagens, divulga o nosso canal, você está permitindo que outras pessoas sejam alcançadas com as mesmas bênçãos que vocês estão sendo alcançados, que é a bênção de ouvir a palavra de Deus, conforme capítulo 1, verso 3 de Apocalipse, que diz: bem-aventurado é aquele que lê e o que ouve as palavras desta profecia, que é a palavra do Senhor nosso Deus. E eu quero convidá-las para mais uma reflexão na palavra do Senhor nosso Deus. E desta feita, no Salmo 25. Salmo 25 e o versículo 7 e o versículo 8, que assim diz. Pega a sua Bíblia e me acompanhe, que você com certeza receberá uma bênção de Deus no seu coração, porque é a palavra de Deus, viva, poderosa e eficaz e divinamente inspirada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Como diz assim aqui a palavra do Senhor. Salmo 25, versos 7 e 8. Não te lembro dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade. O verso 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Este Salmo 25 é um salmo de Davi. Davi que teve, como disse em outras mensagens, uma experiência maravilhosa com Deus. E a forma dele expressar essa experiência maravilhosa, esse amor que ele tinha com Deus, foi escrevendo esses poemas maravilhosos, onde ele fala das suas fraquezas, mas fala também do seu temor, da sua pecaminosidade, como ele diz lá no Salmo 51, em pecado eu fui gerado, em pecado concebeu minha mãe. Ele reconhece a sua pecaminosidade, mas ao mesmo tempo ele clama para que Deus lhe dê um outro coração, para que Deus lhe dê um espírito reto. Ou seja, através dos salmos, o salmista está dizendo para nós dessa experiência tão maravilhosa que ele teve com Deus e com a palavra de Deus. É isso também que eu lhe convido neste momento, meu amigo, minha amiga, que você, através da palavra de Deus e somente através dela, você possa ter também uma experiência profunda, uma experiência extraordinária com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso poderá ser feito através da palavra de Deus, como o salmista teve, e não só ele, como vários outros personagens da Bíblia, do Gênesis até ao Apocalipse. 66 livros da revelação especial de Deus para mim e para a sua vida, do qual faz parte o livro de Salmo e o Salmo 25, que nós vamos apenas destacar esses 12 versículos que acabamos de ler para você. E o que é que ele diz, o salmista diz nesses 2 versículos? Observemos: não te lembres dos pecados da minha mocidade. Que sinceridade do salmista. O salmista estava consciente de que na sua mocidade ele cometeu muitas transgressões. Ele cometeu muitos pecados contra Deus. Mas o clamor dele sincero, o clamor deste homem, que era rei, guerreiro, mas aquele está diante do Deus Todo-Poderoso, reconhecendo que no passado, na sua mocidade, ele cometeu transgressões. Ele cometeu transgressões, não te lembro dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, pecados e transgressões, que ele não ousou nominá-los, mas ele bem sabia o que havia feito que tinha desagradado a Deus. Eu pergunto, você também está disposto a fazer o que o salmista fez? Fazer esta oração para Deus e dizer: Senhor, não te lembro dos pecados da minha mocidade, das minhas transgressões. Mas para você fazer esta oração, você precisa ser servo de Deus, como servo de Deus Davi era. A pergunta é: você é servo de Deus? Você adora? Você serve a Deus? Porque o salmista, ele agora está servindo a Deus, porque senão ele não teria essa iniciativa, essa postura de dizer: se eu não te lembro dos pecados, veja, da minha mocidade, mostrando que no momento que ele estava fazendo esta oração, ele não estava mais praticando, podemos assim entender e inserir, né,
que não estava praticando as transgressões da sua mocidade. E assim você também pode fazer. Quantas transgressões, quantos pecados, quantos erros você cometeu no seu passado. Mas o importante é que você reconheça-os como reconhecendo está aqui o salmista, os pecados e as transgressões da sua mocidade. Porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, misericórdia alcançará, mas o que encobre a transgressão não prosperará e virá a cair no mal. Então, portanto, o salmista aqui estava consciente dos pecados que havia praticado contra Deus em momentos outrora da sua vida. E você também, será que está também com essa consciência de reconhecer que em dias passados, em anos passados, você também cometeu várias transgressões, vários pecados contra Deus? Será que você está disposto de pedir a Deus para se ver livre desses pecados? Não te lembres dos meus pecados, nem das minhas transgressões. É essa confissão que o salmista aqui faz. Não te lembro dos pecados da minha mocidade nem das minhas transgressões, mas segundo, ou seja, conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade. O salmista, ele pede a Deus para que os seus pecados não sejam lembrados, mas invoca para isso a bondade e a misericórdia do Senhor. Ou seja, se você quer ser alcançado pelo perdão de Deus, você precisa fazer exatamente como o salmista fez. O salmista aqui podemos dizer que ele está fazendo uma declaração, uma confissão para Deus. E está pedindo a Deus que Deus, segundo a sua misericórdia e a sua bondade, não haja lembrança dos pecados deles. Há um outro texto na palavra de Deus que diz que Deus jogou os nossos pecados no mar do esquecimento. Quem sabe o salmista não tomou ciência desse texto sagrado para fazer essa declaração aqui que ele está fazendo. Conforme a sua misericórdia, com a sua bondade. Que lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, o versículo 21, o profeta Jeremias vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa pelas quais nós não somos consumidos. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, diz o profeta Jeremias para Deus. Então, é as misericórdias do Senhor a causa pelas quais eu e você já não fomos consumidos há muito tempo. E certamente o salmista aqui também está lembrando que aqueles pecados da sua mocidade, as transgressões da sua mocidade poderiam ter muito bem consumido e destruído a sua vida. Mas Deus não permitiu, por conta da sua misericórdia e da sua bondade. Não porque eu somos bons, não por causa da nossa justiça, porque a Bíblia diz, 64, verso 8 de Isaías, que as nossas justiças são como trapos de imundícias para Deus. É forte essa palavra, mas é a palavra de Deus. Então, portanto, o salmista aqui está muito consciente da sua pecaminosidade. E por isso ele pede a misericórdia de Deus. Por isso que ele pede a bondade de Deus, que intervenha na sua vida e seus pecados sejam esquecidos, sejam apagados da presença de Deus. E seus pecados só serão apagados e esquecidos se e somente se você tiver a aceitar e reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. E por quê? Porque Jesus, ele foi mandado à terra, o Filho do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso veio à terra em forma de ser humano, sem pecado, para exatamente extinguir, tirar de uma vez por todas da nossa vida essas transgressões do qual o salmista aqui fala e esses pecados do qual o salmista aqui fala. Porque o nome de Jesus foi dado a Jesus exatamente porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, Jesus veio para salvar-nos dos nossos próprios pecados. Mas é preciso que você e eu façamos esta oração sincera, esta oração genuína diante de Deus. Jesus, não se lembre, meu Senhor, dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Ou seja, é preciso haver uma confissão para que você possa receber o refrigério de Deus, a misericórdia de Deus e a bondade de Deus. E há pessoas que querem receber tudo isso, mas não querem se arrepender dos seus pecados. Capítulo 2, verso 37 e 38 de Atos dos Apóstolos, depois daquele poderoso e ungido sermão que Pedro pregou para aquela multidão, aqueles homens sentiram o impacto da palavra de Deus em suas vidas. Que você também sinta neste momento
o impacto, o toque do Espírito Santo no seu coração e você possa dizer, como disse aqueles homens para Pedro: que faremos e farão, irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados, para que haja refrigério nas vossas almas. Estou aqui parafraseando. Então, meu amigo, minha amiga, o que o salmista está dizendo, e o texto está mostrando para nós, é que eu e você temos que fazer a mesmíssima coisa que o salmista que fez. Pedir a Deus que perdoe os nossos pecados. Pedir ao Senhor Jesus Cristo que Ele nos receba como ovelhas suas no seu pasto, porque Ele é o divino pastor e Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Então, você pode ser um homem perdoado por Jesus, mas precisa fazer o que o salmista fez aqui, esta oração sincera. O problema e a questão é que as pessoas são muitas vezes soberbas, as pessoas são muitas vezes incrédulas e não querem, e não aceitam, e não admitem que pecaram, e não admitem que as suas práticas de outrora ou atuais são pecados e transgressão contra Deus. Esse é um dos maiores problemas. Então, se a pessoa sequer reconhece que não peca, sequer reconhece que transgride as leis do Todo-Poderoso, como poderá receber a misericórdia e a bondade do Senhor? O salmista aqui quer receber a bondade e a misericórdia, mas ele primeiro faz uma coisa que é pedindo para Deus, não se lembrar dos pecados da sua mocidade. E a única forma de ele não se lembrar dos pecados da sua mocidade, da sua transgressão, é a pessoa se arrependendo, dizendo para Deus: Senhor, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu não quero e não vou mais pecar. E o versículo de número 8, para encerrando a mensagem, ele diz assim: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Olha que coisa linda. Bendito é para sempre o nome de Jesus. E a palavra de Deus está ensinando e ensina-nos que o caminho é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Jesus disse: eu sou o caminho. Então, ninguém mais é o caminho para Deus, somente o nosso Senhor Jesus. E o salmista diz aqui que Deus ensina o caminho aos pecadores. O Espírito Santo de Deus, o nosso Deus, a terceira pessoa da Trindade, é exatamente Ele que faz esse trabalho de conversão, esse trabalho de transformação, de regeneração, de santificação, na vida do ser humano. Porque Deus é bom e reto, como disse Jesus, não há um bom senão Deus. Então Deus, Ele é tão bom que Ele quer ensinar o caminho aos pecadores. E a sua palavra ensina que caminho é esse. Quem é este caminho? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ainda hoje está ensinando o caminho a todos os pecadores, quer ensinar a todos os pecadores. Então, portanto, meu amigo, minha amiga, se você teve os seus olhos abertos neste momento, se você abrir o seu coração, Deus vai iluminar os olhos do seu entendimento de maneira tal que você vai perceber-se um miserável e grande pecador. Mas para um grande pecador existe um grande Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E você poderá dizer assim: mas pastor, meu pecado é tão grande, os meus pecados foram tão terríveis, eu fiz tanta coisa que não quero nem nominá-las. Mas confesse-as, todas essas coisas, para Deus, e a Ele peça perdão, peça a Ele misericórdia, peça a Ele que a bondade dEle atinja a sua vida. E o texto sagrado aqui mostra que a bondade e a misericórdia de Deus atingiram a vida de Davi e também quer alcançar a sua vida. E Jesus, Ele é a bondade de Deus, a maior bondade de Deus para com os seres humanos, conforme Ele mesmo diz, lá no capítulo 3, verso 16 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não perecer exatamente por causa dos seus próprios pecados, como Jesus alertou os fariseus, que se não crescem neles, morreriam seus próprios pecados. E Jesus não quer que você morra nos seus próprios pecados, nem nas transgressões da sua mocidade, nem da época presente. Mas quer que você, desses pecados todos, dessas transgressões todas, você se arrependa, para que você possa ser ensinado por Deus o verdadeiro caminho que o conduzirá ao Pai Celestial, porque esta vida, ela é passageira. Essa vida, ela tem um tempo de validade. Há muitas
produções científicas, produções cinematográficas, hollywoodianas, que mostram pessoas contando tempo, com medo do tempo, tendo clareza e às vezes até comprando tempo, porque realmente nós temos um tempo de validade, um prazo de validade. Eu e você não sabemos qual o prazo, mas Deus sabe. E por você não saber esse prazo de validade é que você precisa pedir a Deus que Ele perdoe seus pecados, que você precisa suplicar a misericórdia de Deus e a bondade de Deus com a sua vida. Porque você não será salvo não é pelas suas boas obras. Você pode fazer obras que você quiser, continue fazendo, isso é bom. É obrigação de todo ser humano fazer o bem para com o seu próximo. Mas isso nunca poderá ser encarado como meio para conseguir a salvação da sua alma ou para a eternidade, porque isso nada valerá para Deus, para a salvação. Para você fazer o bem para com o ser humano, continue fazendo. Deus lhe abençoe por ter um coração bondoso com o seu próximo. Mas para chegar no céu, essas obras não lhe servirá, porque somente Jesus morreu no Calvário para tornar você apto ao reino dos céus. Isso se você se arrepender dos seus pecados para que Deus e pedir a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, que somente a graça de Deus é quem pode salvar a minha e a sua vida da condenação eterna. Então, através desse texto aqui, do Salmo 25, nós aprendemos com o nosso querido irmão Davi, de que o Senhor, Ele está prestes a perdoar os nossos pecados, a jogar no mar do esquecimento, as nossas transgressões. Aqui o salmista está mostrando que Deus é um Deus de misericórdia, que Deus é um Deus de bondade e que Ele ensinará o caminho a todos os pecadores. Eu também sou, e todos aqueles que aceitaram Jesus continuam também ainda sendo pecadores. A única diferença foi que nós pedimos a Deus para que Ele entrasse na nossa vida e nós não tivéssemos mais prazer no pecado. Mas precisamos pedir a Deus todos os dias, mesmo que você crente em Jesus, peça perdão todos os dias a Deus pelos seus pecados, porque a palavra de Deus diz que nós pecamos por palavra, pensamentos e obras. E, portanto, precisamos pedir perdão a Deus para continuarmos servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, para continuarmos não tendo mais prazer no pecado, mas sim querer cada dia mais servir ao nosso Senhor Jesus Cristo de toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração. E é assim que Deus espera de nós, que nós o sirvamos com todo o nosso coração. Assim, meu querido amigo, minha querida amiga, Deus lhe abençoe, continue aqui no canal, compartilhando as mensagens, se inscrevendo, ativando o sininho e, sobretudo, dando like, porque fazendo isso você estará ajudando outras pessoas a serem abençoadas como você está sendo abençoado com esta palavra. Assim que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.